Boa tarde, gente. Eu vou ler agora um texto que eu peguei no site da Prefeitura de Duque de Caxias. É sobre a história de Duque de Caxias, da cidade de Duque de Caxias. No início dos anos 40, o mundo vivia grandes transformações com a tensão da Segunda Guerra Mundial. No Nordeste, era grande o êxodo da população em direção aos grandes centros. Famílias fugiam da seca em busca de melhores condições de vida, trabalho e moradia nas periferias metropolitanas. As grandes fazendas estavam sendo fracionadas em sítios e chácaras, com os imensos laranjais e culturas hortifrutigranjeiras, transformadas em loteamentos, com grilagem de terra e ocupações irregulares. Freguesias estavam sendo transformadas em distritos e estes em municípios. No Rio de Janeiro, a estação de Meriti, que em 1931 havia sido declarado o 8º distrito de Nova Iguaçu, buscava sua emancipação. O nome Duque de Caxias foi iniciativa de um antigo morador, José Luiz Machado, que queria prestar uma homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, nascido na região, mais precisamente na Taquara. Lima e Silva ingressou ainda criança no Exército, no posto de cadete de primeira classe. Disciplinado, teve grande destaque na carreira militar. Atuou com bravura na Guerra do Paraguai, comandando batalhas sangrentas na defesa das terras brasileiras. A luta pela emancipação durou muitos anos, até que em 25 de julho de 1940, uma comissão de notáveis da época, formada por jornalistas, empresários, advogados, médicos e outros líderes da sociedade civil, denominada União Popular Caxiense, UPC, encaminhou um memorial ao interventor federal do Estado do Rio de Janeiro, Hernani do Amaral Peixoto, no qual era exposta a possibilidade do Distrito de Caxias emancipar-se de Nova Iguaçu. Entre esses notáveis estavam Silvio Goulart, Rufino Gomes Júnior, Joaquim Batista Linhares, José Basílio da Silva, Luiz Antônio Félix, Amadeu Lanzilotti, Antônio Moreira de Carvalho, Mário Pina Cabral, Abílio Teixeira de Aguiar, Ramiro Gonçalves e Costa Maia. Contudo, o sonho da emancipação foi adiado por 3 anos. O documento foi considerado impertinente e inoportuno pelo governo, chegando a tornar-se motivo de punição aos autores. Em 31 de dezembro de 1943, durante o Estado Novo, por meio do decreto número 1055, a estação de Meriti foi emancipada e transformada na cidade de Duque de Caxias. Da emancipação até 1947, os prefeitos de Duque de Caxias foram nomeados pelo interventor federal. O primeiro eleito, através do voto popular, foi Gastão Glicério de Gouveia Reis, que governou de 28 de setembro de 1947 a 28 de dezembro de 1950. A Câmara Municipal foi instalada em 23 de outubro de 1947 e os primeiros vereadores eleitos no mesmo processo em que Gastão Reis saiu vitorioso. Nesse período, a população da cidade já ultrapassava a casa dos 100 mil habitantes.
o município já apresentava as características de cidade dormitório, pois a população encontrava oportunidade de trabalho somente na capital do então Distrito Federal, mas a cidade já apresentava os indícios de industrialização que se ampliaria ainda mais algumas décadas depois. O primeiro passo para o progresso foi dado em agosto de 1928, quando o então presidente Washington Luiz inaugurou o trecho da estrada ligando o Rio a Petrópolis, que mais tarde, em 1964, seria incluída no Plano Nacional de Viação, cuja redação estabelecia sua extensão até a capital, Brasília, passando por cidades como Juiz de Fora, Belo Horizonte. A partir de então, a rodovia passou a ser chamada BR-040 e conhecida também como Rio Juiz de Fora. A BR-040 teve importância fundamental no crescimento industrial de Duque de Caxias. A primeira grande indústria a se instalar na cidade foi a Fábrica Nacional de Motores, FNM, projetada com o intuito de produzir motores de aviões para as tropas aliadas que combatiam na Segunda Guerra. Logo, a FNM seria transformada em sociedade anônima, passando a fabricar caminhões pesados até a década de 60, quando a cidade se transformou em um grande potencial em termos de comércio e indústria. No final dos anos 70, a FNM foi vendida para a Fiat e atualmente suas instalações abrigam a fábrica Ciferal de carrocerias de ônibus. Com a instalação da refinaria Duque de Caxias, Reduc, em 1961, Duque de Caxias se tornou um dos mais importantes polos industriais do país. Na década de 70, Duque de Caxias tornou-se área de segurança nacional. Novamente, os prefeitos passaram a ser indicados pelo governo federal, desta vez pelos militares, que ocuparam o poder. O município só recuperou sua autonomia em 15 de novembro de 1985, quando pôde escolher seu governo por meio do voto. Nesta eleição, saiu vitorioso o prefeito Gilberlan Barros de Oliveira, que governou de 1º de janeiro de 1986 a 31 de dezembro de 1988. Entretanto, o real vencedor foi a população que, além de eleger deputados e senadores, pôde Bom, gente, eu vou ficando por aqui e eu conseguindo novas informações sobre Duque de Caxias, sobre a Prefeitura de Duque de Caxias, eu compartilho com vocês. O que eu consegui tirar hoje pelo site da Prefeitura foi até aqui, né? Esse texto, né, que está incompleto porque termina no pôde. O final do texto diz: na década de 70, Duque de Caxias tornou-se área de segurança nacional. Novamente, os prefeitos passaram a ser indicados pelo governo federal, desta vez pelos militares que ocuparam o poder. O município só recuperou sua autonomia em 15 de novembro
de 1985, quando pôde escolher seu governante por meio do voto. Nesta eleição, saiu vitorioso o prefeito Juberlan Barros de Oliveira, que governou de 1º de janeiro de 1986 a 31 de dezembro de 1988. Boa tarde e bons estudos. Fonte: site da Prefeitura de Duque de Caxias.